Welcome everyone. Just give us a few minutes as we get started. Bem-vindos. Vamos aguardar uns minutos para começar. Bem-vindos às mãos, sob o slogan Unidos pela Segurança, limpe as mãos. Eu sou de infecções da OMS e eu estou muito feliz de dar as boas-vindas a todos vocês a esse webinar num dia tão importante. Eu tenho aqui o papel de compartilhar, de ser a anfitriã dessa reunião. Então, gostaria de iniciar apresentando nosso primeiro palestrante. Teremos 4 palestras. Inicialmente, teremos uma enquete entre elas para vocês nos falarem um pouco sobre sua opinião e sobre vocês. E vamos dedicar tempo também para a discussão sobre o tópico desse Dia Mundial da Lavagem das Mãos, com alguns panelistas e colegas também da equipe da OMS, e que facilitará e fará entrevista com o painel e irá interagir com todos vocês participantes de todo o mundo. Sem mais delongas, eu gostaria de pedir Samantha Nagel, do projeto ECO, da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, para facilitar, que está facilitando esse webinar, para fazer uma introdução e passar instruções. Com você, Samantha. Thank you so much. Welcome everyone. Muito obrigada, bem-vindos a todos. Muito feliz de tê-los aqui. Interpretation is available Nós in temos Arabic, interpretação Chinese, disponível em Mandarin, árabe, Hindi, Russian, chinês, and francês, Spanish. português, And that's russo e available by espanhol, clicking the interpretation disponível button at the clicando bottom o of the botão de Zoom window. interpretação na parte Please note inferior for da tela do Arabic. Zoom. E para a árabe, você deve buscar o idioma alemão. Para a sessão de perguntas, vocês podem usar a caixa de perguntas com 2 sinais de chat para perguntas e comentários. Aqui é a aparência dessa janela. Você vai clicar, vai haver uma janela de pop-up, você pode digitar suas perguntas e você pode ver também as respostas dos especialistas. Use o chat para questões de logísticas, técnicas e também para o certificado de presença. Essa sessão está sendo gravada e sua presença é o consentimento para essa gravação. Teremos um certificado de presença disponível através da Universidade do Novo México, através de um link no chat ao final da sessão. E, por último, quanto ao uso de dados, o projeto ECO coleta dados de inscrição, participação, perguntas, comentários de chat, respostas de enquete para esse programa e compara compartilha com a OMS. Esses dados podem ser usados para relatórios, mapas, comunicações, pesquisas, certificação de qualidade, avaliação, etc. Muito obrigada. Obrigada, Samantha. Agora, para iniciar oficialmente o nosso webinar, da parte da Organização Mundial da Saúde, temos o privilégio de ter a doutora Hanan Balkhi, da sede da OMS na parte de resistência a antibióticos e também da parte de prevenção de controle de infecções e também defensora da higiene das mãos há muitos anos. Com você, Hannah, muito obrigada por abrir esse webinar. Muito obrigada, Benedetta e Samantha, pela abertura. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Boa tarde, bom dia a todos. E obrigado por estarem conosco nesse webinar. Estamos muito felizes de tê-los aqui. Hoje é importante por várias razões. E eu tenho o grande prazer de estar aqui.
O slogan para o Dia Mundial da Higiene das Mãos deste ano é Unir para a Segurança, Limpe Suas Mãos. E todos nós aqui estamos dizendo que estamos unidos para lidar com infecções evitáveis na saúde, incluindo aqueles resistentes a antibióticos. Temos a oportunidade de ser líderes, de continuar a ser líderes na criação e na manutenção de uma cultura que valoriza a higiene das mãos e a prevenção de infecção. As pessoas estão no centro disso, trabalhadores de saúde em todos os níveis, pacientes, famílias, cuidadores. E antes de introduzir o nosso webinar, eu gostaria de contar uma pequena história. Quando uma unidade de saúde causa dano a um paciente, afeta uma comunidade toda, tanto em termos de qualidade de vida e custo. As pessoas afetadas por infecções evitáveis podem viver anos com os terríveis efeitos, se não os matar. Lembrem que 1 em cada 10 pacientes infectados morrerá dessa infecção adquirida, mas está sendo tomada ação. Por exemplo, o ministro da Saúde tem um centro para melhorar a experiência mundial com isso. As pesquisas após consultas regularmente feitas pelo centro incluem questões sobre a percepção dos funcionários de saúde, da conformidade, adesão à higiene das mãos. O feedback é compartilhado com essas unidades, com ênfase na responsabilidade de melhorar e não culpar. Esse é apenas um exemplo do tipo de cultura que nós gostaríamos de ver. E há provavelmente mais exemplos de todo o mundo. Mas agora vamos passar para dizer para vocês que vamos ouvir de vários especialistas, primeiramente minha querida colega Benedetta Allegranzi, líder técnica de prevenção e controle de infecções, e da Força de Trabalho da OMS, que fala sobre o novo relatório global de PCI. Isso é muito bom, já que o relatório mostra por que ainda precisamos agir para prevenir infecções. E também ouviremos do Dr. Narira Ahmad, da Escola de Ciências Global de Liderança Médica da City University de Londres, que falará em nome de várias pessoas para delinear o trabalho que foi feito com uma revisão sistemática que nos permitirá conhecer algumas prioridades para ações de lavagem de mãos para o futuro. Meu amigo Claire Patrick, do IPC, também liderará um painel que ela introduzirá, e vocês terão a oportunidade de enviar suas respostas sobre o tópico da cultura que suporta a higiene das mãos. Então, usem a função de perguntas para isso. Mais uma vez, muito obrigada. Passando para você, Benedetta. Muito obrigada, Hanan. E agora eu vou compartilhar meus slides para a primeira apresentação do nosso webinar. Verificando se estão vendo meus slides. Alguém pode confirmar? Sim. Bom, mais uma vez, olá a todos. Minha função aqui é apresentá-los a alguns novos recursos que estamos lançando nesse momento e um relatório global sobre prevenção e controle de infecções, que será muito importante para facilitar o nosso trabalho, também criar conscientização e para que se ouça mais, que seja usado para que aqueles que precisam agir para melhorar as práticas e melhorar a alocação de recursos mundialmente para a higiene das mãos e prevenção e controle de infecções. Primeiramente, eu gostaria de destacar que nos próximos dias nós vamos emitir mais recursos no contexto da ênfase que nós estamos dando à PCI para atenção primária e práticas básicas de atendimento no último ano, etc. Então, há duas pró-memórias, uma sobre precauções padrão, que são a atualização da existente, e o outro sobre precauções baseadas em transmissão. Ambos são para profissionais de PCI, suas equipes e também
para trabalhadores de linha de frente para aprenderem o básico e os principais princípios relacionados à prevenção e controle de infecções, para serem aplicados a qualquer paciente, o primeiro, e também para ser aplicado a populações específicas de pacientes, dependendo da infecção que ele pode estar afetando, dependendo do modo de transmissão. O outro elemento que estamos lançando hoje é um novo módulo que é parte desse pacote de 6 módulos de treinamento que começamos a lançar no ano passado sobre prevenção de controle de infecções, sobre cuidado materno. Como vocês lembram, nós emitimos 3 desses módulos online que estão recebendo muita atenção por milhares de pessoas que estão fazendo esse treinamento online no Open WHO. Esse é o quarto de uma série uma quarta da série de 6 para mulheres durante partos e trabalho de parto complicado. Eu peço que vocês também consultem e façam esse curso. E nós vamos garantir que nos próximos meses vamos completar esse pacote de 6 módulos. Então, agora, o primeiro relatório global sobre prevenção e controle de infecções está sendo emitido pela OMS. E realmente é um recurso muito abrangente que reúne evidência da literatura, vários relatórios, novos dados de estudos da OMS e oferece uma análise situacional global de como os programas de PCI estão sendo implementados em países em todo o mundo, incluindo em foco regional e por país. Destaca também o dano aos pacientes e funcionários de saúde causados por infecções hospitalares e resistência a antibióticos e lida com o impacto e de custo-eficiência de programas de PCI. Finalmente, oferece algumas guias e estratégias para os países melhorarem a situação, fortalecer sua capacidade onde já estão avançados, e esperamos que vamos catalisar as discussões e a atenção, especialmente, por aqueles que precisam agir para melhorar o PCI em todos os níveis, mundialmente, e especialmente nos países e nos locais de atendimento. O índice está aqui na tela, não vou ler tudo agora, e reflete, na verdade, o que eu acabei de explicar sobre esse relatório. Agora eu vou dar uma ideia dos dados que estão incluídos nesse relatório. E antes de começar, eu gostaria de informá-los que nesse relatório nós temos 6 exemplos de países que ofereceram sua experiência para a OMS e explicaram como administraram e como conseguiram implementar os componentes de PCI da OMS no contexto de várias prioridades que vão desde a MR, a Covid-19 e outras situações. Esses países estão também mencionados na história que vocês vão encontrar no site da OMS a partir de hoje, acompanhado por 2 outros focos e outras histórias também, sobre Uganda, onde uma história sobre a produção local de swabs de álcool, e na Arábia Saudita, onde há um exemplo excelente de liderança na promoção e atingir uma melhoria real nas práticas de higiene das mãos nos locais de atendimento. O relatório inclui os exemplos desses países, mas também vocês podem consultar o exemplo desses países, como eu disse, como histórias que estão a partir de hoje no nosso site. Agora, alguns dados. Vocês devem ter visto a pesquisa global publicada sobre os programas de PCI em unidades de saúde, que publicamos em fevereiro, onde os dados
vem de 4.440 unidades do mundo todo, de 81 países. Nós avaliamos o nível de progresso de programas de PCI, utilizando a estrutura de avaliação de PCI, que é uma ferramenta padronizada validada que nós disponibilizamos uns anos atrás. No geral, como vocês podem ver, o nível de progresso está no nível de intermediário, na sua média, com algum número bem alto de 50% de unidades que estão no nível avançado, mas também alguns que estão inadequados ou básicos. O que realmente chama atenção é o fato de que alguns indicadores mostram que os requisitos mínimos de PCI da OMS, alguns anos atrás, pode-se ver que, infelizmente, apenas 16% das unidades globalmente incluídas nessa pesquisa atendem esses requisitos mínimos. 11% das unidades são de atendimento secundário e terciário em países ricos, atendendo esses requisitos. E nenhum, na verdade, uma unidade em países mais pobres. Quanto maior a porcentagem de unidades, pelo menos 75% ou 50% dos requisitos mínimos. Mais uma vez, os resultados da pesquisa, podemos ver que os componentes centrais que são implementados são orientações, incluindo infraestrutura, equipamentos, no nível das unidades, nessa amostra de unidades, e aqueles que estão abaixo estão relacionados a ter a carga de trabalho, a alocação de pessoal e ocupação de leitos adequada e tendo treinamento no local de atendimento ou nas unidades locais. Claro que precisamos lembrar que essa pesquisa foi feita imediatamente antes da pandemia, em 2019, então pode ter havido mudanças, mas também eu vou mostrar alguns dados indicando que não aconteceu o progresso em algumas unidades, em alguns países. Se observarmos agora o quadro nacional, primeiramente, a base de dados global para a pesquisa de autoavaliação por país de resistência antimicrobiana tripartite dá uma imagem do nível de progresso de programas de PCI no nível global, indicando que em 2020 e 2021, 33% dos países ainda não tinham um programa nacional de PCI ou tinham apenas em papel e não tinham sido implementados. Por outro lado, o melhor cenário, o maior nível de progresso estava estabelecido em 35% dos países, onde os programas estão implementados de forma apropriada nacionalmente, em unidades de saúde e também há monitoramento. 32% dos países ainda tem um programa que está implementado, mas apenas em algumas unidades de saúde. Através dessa análise, nós podemos buscar dados interessantes relacionados ao nível de renda, onde podemos saber que, infelizmente, em países de baixa renda, há uma probabilidade de que é 8 vezes maior de não ter um programa nacional de PCI ou de ter e não ter implementação. Em outras palavras, os países de alta renda são 8 vezes mais prováveis de ter um nível mais avançado de implementação de PCI. Também observando os dados dessa pesquisa tripartite, na evolução temporal de 2018 até 2021, podemos ver que, basicamente, no geral, não houve uma melhoria significativa de programas de PCI no decorrer desses anos em geral, com exceção de apenas países de alta renda que conseguiram
melhorar no nível mais alto de implementação. Então, aquelas categorias que caem sobre a letra D ou E nessa escala, o que significa que são países que já têm um programa implementado de PCI e estão no D, e aqueles que progrediram para E, significando que eles também estão monitorando a eficácia desses programas, a adesão às práticas de uma forma regular, e também desenvolveram planos e ações em resposta ao monitoramento dos dados. Agora eu vou mostrar pela primeira vez alguns novos resultados da OMS, muito recentes, de uma pesquisa que concluímos ao final de janeiro deste ano e que começou em julho de 2021. Relacionado à avaliação dos requisitos mínimos de programas de PCI no nível nacional. Na tela, pode-se ver o portal de monitoramento de PCI, que é um portal onde os países e as unidades podem enviar seus dados de uma forma segura e confidencial e usar as ferramentas padronizadas que a OMS oferece, e após o envio, eles podem coletar um relatório com sua pontuação, descrição dos resultados e também indicações de quais ferramentas podem ser usadas para buscar melhoria de acordo com o nível de progresso que resultou dessa avaliação. Usando esse portal, em uma ferramenta para avaliação dos requisitos mínimos no nível nacional, nós avaliamos que, basicamente, de 106 países mundialmente, apenas 4% dos países atenderam todos os requisitos mínimos para programas de PCI otimizados no nível nacional, de acordo com os critérios da OMS, que, como eu disse, foram discutidos e acordados em vários parceiros mundialmente, e também especialistas e colegas da área, e emitidos em 2019. Nenhum dos países que atendia todos os requisitos mínimos eram países de baixa ou média renda. 50% dos países incluídos conseguiram atender 75% dos requisitos mínimos e 80% dos países atenderam 50% dos requisitos mínimos. O que podemos ver é que, basicamente, mais ou menos 50% dos países têm um programa ativo de PCI, que é um requisito mínimo, mas menos de 50% tem um orçamento protegido e dedicado, que também é um requisito mínimo. Para orientações, o requisito mínimo é que o Programa Nacional de PCI tenha o mandato de produzir diretrizes, mas o requisito para boas diretrizes é ter diretrizes que sejam baseadas em evidência e também atualizadas a cada 5 anos. 74% dos países têm um programa de PCI no nível nacional que tem o mandato de produzir diretrizes, mas uma proporção menor de países consegue ter diretrizes baseadas em evidência. Uma lacuna foi observada na educação, como pode-se ver, é realmente muito baixa. No real, a proporção de países que atendem os requisitos mínimos em educação, em particular, a educação no ponto de atendimento era um problema, e também a habilidade de monitorar a eficácia do treinamento. O indicador de vigilância é alto, simplesmente porque ele é mínimo, ou seja, ter um plano nacional estratégico e um grupo de trabalho que tenha o mandato de iniciar a desenvolver ou continuar a desenvolver um sistema de vigilância de infecções hospitalares. E isso está disponível em 83% dos países. A boa notícia é que 75% dos países
conseguiram garantir que implementaram intervenções usando a melhor abordagem de implementação, que é a estratégia multimodal para melhoria. Isso realmente é uma boa notícia. Se compararmos a uma pesquisa parecida conduzida em 2017, 2018, mais uma vez no nível nacional, podemos comparar 62 países que participaram nas duas pesquisas. E nós vemos que houve uma melhoria significativa de alguns indicadores-chave, ou seja, durante a pandemia houve uma melhoria em alguns indicadores-chave representados aqui na tela. Então, quanto a treinamento, ponto focal de PCI, ter um orçamento de PCI, isso melhorou, era muito baixo, ainda menos de 50% agora. E ter um currículo no serviço para treinamento, a implementação de práticas de PCI usando as estratégias multimodais e também o monitoramento da lavagem das mãos como um indicador nacional. Isso são boas notícias, mas também é preciso dizer que não houve mudança no estabelecimento ativo de um programa ativo de PCI nacional e também de ter as diretrizes de PCI disponíveis. Também durante a pandemia, a OMS fez alguns levantamentos de pulso para avaliar a entrega de serviços essenciais durante a pandemia, que eram muito problemáticos. Um dado que é importante para o PCI é que 44% dos países indicaram que a falta de material e boas práticas de PCI era uma razão importante para a disrupção dos serviços de saúde essenciais, interagindo como, por exemplo, vacinação. Em rodadas subsequentes desse levantamento, em 2021, ainda uma falta crítica foi reportada na disponibilidade de ferramentas essenciais para a Covid-19 nos hospitais em 11 países que estão representados aqui no slide, principalmente da África ou da América Latina. E grandes lacunas na disponibilidade de EPIs e de equipamento também foi identificado, como pode se ver especialmente para EPIs necessários para atendimento de COVID. Vê-se que a terceira coluna do gráfico que está quase totalmente vermelha. O último ponto quanto ao relatório é que o relatório destaca também a eficácia e a custo-eficácia de PCI. Um ponto muito importante vem de estudos da OCDE, que mostram no gráfico que entre várias intervenções para reduzir a resistência a antibióticos, o pacote que mais economizou o custo eram os que incluíam intervenção de PCI, incluindo, em particular, a melhoria da lavagem das mãos. E essas intervenções provaram ser acessíveis em todos os países, inclusive nos níveis de menor renda. Esse slide mostra pela primeira vez, após apresentar no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas na semana passada, os resultados de um estudo sobre a custo-eficácia das intervenções para reduzir a transmissão da infecção de SARS-CoV-2 entre trabalhadores de saúde durante os primeiros 6 meses da pandemia. Nós avaliamos com a OCDE 3 tipos de intervenções. Uma foi a higiene das mãos, o outro foi aumentar o acesso a EPIs e o outro combinar o acesso aumentado a EPIs e educação de PCI, além de treinamento. A intervenção mais eficiente foi a combinação de acesso a EPI com treinamento de PCI, e isso permitiria reduzir mais de 50% das novas infecções entre funcionários de saúde em algumas regiões,
especialmente no sudeste da Ásia, Europa e nas Américas, e aproximadamente 1/3 das novas infecções em outras regiões. E também isso permitiria uma economia líquida de mais de 7,2 bilhões de dólares globalmente, e em particular a higiene das mãos também tinha custo-eficácia e poderia ter evitado mais de 1 milhão de novas infecções em trabalhadores de saúde. Nós sabemos que há muitos motivos para investir em PCI e o relatório destaca essas razões que todos conhecemos e que estão listadas neste slide com um esquema muito bacana da centralidade do PCI para garantir a qualidade do atendimento e a segurança dos pacientes e dos trabalhadores de saúde para melhorar seus desfechos, reduzindo custos, e também tendo estratégias provadas para dar suporte à implementação e também serem escaláveis e adaptáveis às necessidades locais. O relatório também oferece as orientações aos países em 11 áreas, não temos tempo aqui de citar hoje, e em conclusão, eu tenho o prazer de dizer que o trabalho feito nos países e pela OMS e outros parceiros nos últimos anos levaram a uma distopia considerável na agenda global e de políticas na Organização Mundial de Saúde, na Assembleia e também no Conselho Executivo da OMS nas suas reuniões. Este ano temos uma resolução que foi discutida sobre PCI na Assembleia Geral da OMS e esperamos desenvolver uma estratégia global para a PCE em consulta com os países. Esse tópico também veio à atenção do G7 e da agenda do G20, que também terá esse foco. Agora, eu tenho o prazer de passar para a professora Rahila Karmad, que falará sobre o clima de segurança institucional, baseado na sua pesquisa e também no trabalho da OMS sobre a agenda de pesquisa, destacando também, da minha parte, que entre os 5 elementos da estratégia multimodal, esta é a que tem menor implementação mundialmente. E é por isso que hoje nós dedicamos o dia a esse tópico. Doutora Hamad é líder de proteção de saúde na unidade de pesquisa e também no Imperial College de Londres e diretora do engajamento global na Universidade City de Londres, apresentará agora e eu passo então a palavra a ela e agradeço a todos. Bom, agora gostaríamos que vocês respondessem e pedimos aos nossos colegas que respondam essa pesquisa, porque isso ajuda a entender sua visão e uma forma de também interagir com vocês, apesar do fato de que somos muitos e é difícil realmente interagir. Então, temos mais de 500 pessoas nesse webinar hoje. Por favor, respondam a essa pesquisa. Eu peço aos colegas do ECHO que, por favor, nos avisem quando podemos ler os resultados.
Bom, já está diminuindo o número de votos. Talvez já podemos começar a observar os resultados. Enquanto vocês ainda estão votando, eu posso destacar que essa pergunta é sobre como o feedback da equipe é feito e é reunido na sua experiência, na sua instituição, quanto aos componentes do programa de higiene das mãos. Podemos ver os resultados, por favor, e observá-los em conjunto. Parece que a maioria de vocês imagina que isso é feito durante sessões educacionais, isso é positivo, porque é uma interação direta entre vocês e os colegas e os mentores da sua instituição. O segundo elemento é fazer isso através de pesquisa de satisfação da equipe ou feedback local. Eu acho que isso significa interações um a um, talvez, ou talvez com profissionais de PCI que estão visitando diferentes serviços. E, na verdade, o último aqui, com menor porcentagem, durante as rondas. Apenas 9% diz que não se coleta contribuição da equipe. Vocês provavelmente são uma amostra enviesada, porque se vocês estão nesse webinar, significa que na sua instituição vocês são bem educados e estão tendo uma boa instituição que tem preocupação com isso. Então, eu passo agora para a Rahila. E peço desculpas por não terem dado a prioridade para a enquete antes. Vou parar de compartilhar minha tela com você, Rahila. Muito obrigada, Benedetta. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, professora Benedetta Legrandi, professor Didier Pitte e para Claire Kilpatrick e a equipe por nos receber. Estou aqui representando uma equipe primariamente de Londres, da City University de Londres e do Imperial College, onde estamos localizados no Instituto de Pesquisa de Saúde, sobre infecções hospitalares e resistência a antibiótico, coisas que andam juntas. Eu tenho 15 minutos aqui no meu programa para falar de algum do trabalho em andamento e trazendo para vocês, dando uma prévia do que estamos fazendo em termos da evidência em torno do que a Benedetta falou, que está menos prevalente nas atividades e na cultura de segurança. E talvez entre nós podemos pensar hoje o que estamos fazendo nas nossas instituições e no nosso contexto nacional. Vejo que tenho muitos países representados aqui no nosso público hoje, isso é fantástico. Então, eu vou passar a falar de 2 pequenos projetos em termos do grande esquema de como isso está contribuindo com a base de evidências. A OMS vem liderando um mapeamento de evidências para melhorar o entendimento científico usando análise sistemática de literatura, a consultoria técnica, também para estabelecer o consenso do que deve ser a prioridade de pesquisa para os próximos 5 anos, onde estamos tentando melhorar e realmente levar ao PCI e a higiene das mãos a ser incluídas nas nossas instituições, nossos sistemas de saúde. A identificação de lacunas de pesquisa e as prioridades para os próximos anos é o que deve ser o resultado deste processo que está descrito no slide.
as pessoas que vocês conheceram, já conheceram, que estão liderando esse trabalho para estabelecer esse consenso. Eu vou apresentar alguns deles, domínios. Então, alguns dos achados que estão sendo apresentados da Delphi e alguns do consultoria técnica e da revisão da literatura, na tela pode-se ver que da parte das discussões técnicas e análise de evidência, identificamos 6 domínios como sendo de importância, que são a mudança de sistema, educação e treinamento, avaliação e feedback, até o impacto da higiene das mãos nas infecções hospitalares e transmissão de resistência antimicrobiais em diferentes contextos. Isso é muito importante. E vocês vão ver que reunir quando o PCI e também a AMR é crítico. Então, desses 6 domínios, nós vemos que o método Delphi foi aplicado e foi aplicado a um desses domínios. O método Delphi, para vocês que não conhecem, e sei que muitos conhecem, mas é um método validado para a construção de consenso. Isso é muito importante quando estamos buscando prioridades de pesquisa. Pode-se ver que o método Delphi foi aplicado em 2 rodadas, com o início de áreas técnicas, e os panelistas do Delphi tiveram que avaliar a importância da área de pesquisa, dependendo no impacto, na significância, custo-eficácia e também a viabilidade de conseguir conduzir essa pesquisa. E de acordo com essa escala de Likert de 5 pontos. Para mais de 70% é como um acordo, e a ideia é que a frase é aceita, e qualquer coisa abaixo de 70% vai para o que chamamos de segunda rodada de construção de consenso. E se houver 35% de desacordo, então ele é removido e não vai para a segunda rodada. O Delphi, para a mudança de cultura e clima de segurança, já foi completado pela equipe. E esses foram as declarações dentro desse domínio que foram considerados. Não esperamos que vocês leiam tudo, mas vocês podem provavelmente se identificar com a importância de vários deles. Então, eu vou avançar e dizer que 31 das 36 declarações foram consideradas importantes pelos membros do painel Delphi. 5 declarações não foram priorizadas, e como 5 é um número pequeno, eu vou mostrar os 5 que foram excluídos, e vocês também, para vocês verem. Então, esses são as 5 declarações excluídas, mas a maioria serão levadas adiante em termos de priorização de pesquisa. E vocês podem ver que os motivos para alguns deles seriam porque talvez há evidência suficiente ou não seria custo eficaz fazer, ou talvez não seja viável. Lembrando que são esses os critérios através do qual as pessoas estavam avaliando essas declarações. Desse domínio da nossa, os participantes também deveriam categorizar e dar a ordem de importância para essas áreas técnicas. E você pode ver que o clima de segurança institucional, as prioridades gerais, é o número 1. Pode-se ver, então, a ordem e a religião e tradições é o número 5. Então, vamos voltar para isso ao final também, mas para vocês, mais uma vez, verem como isso está relacionado ao seu contexto. Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho complementar para dar suporte a essa agenda para avançarmos. Então, estabelecemos das 31 das 35 prioridades, excluímos algumas e classificamos que a pesquisa, quais devem ser as prioridades dessa pesquisa. Então, queríamos, obviamente, ver qual é a base de evidências atual e fazemos isso, sabemos que nós tivemos o contexto de Covid, mas queríamos também ver o que a literatura nos diz. E essa é a equipe que está trabalhando nessa parte do projeto,
eu com o professor Alison Holmes, do Imperial College, Dr. Henrique Castro Sanches, doutora Nina Azul, Dr. Shashi Hirani, e temos alunos de pós-graduação, também de história, também Dr. Olaf Okaf e Sadhana Sabatsani. E eu vou mostrar onde estamos com essa análise, começando com as perguntas. Então, as perguntas que do nosso interesse eram quais estratégias para fortalecer a cultura de segurança, o clima, institutos de saúde foram incluídas a intervenções para a melhoria de higiene das mãos. Estamos buscando a relação entre as duas coisas. Então, qual formulação de estratégias e intervenções funcionaram e por quê? E também o contrário, quais intervenções para a melhoria de higiene das mãos foram avaliadas para impacto na cultura de segurança e no clima, para estabelecermos o que realmente funciona. Essa análise está em andamento, então podemos compartilhar alguns pequenos insights, mas esperamos que trazendo isso para vocês hoje, vocês podem começar a pensar nessas questões, particularmente se estão envolvidos em algum estudo na sua instituição ou pensando em iniciar algum estudo. Vocês vão ficar surpreendidos para ver esse gráfico, já que é uma análise sistemática, nós queríamos encontrar todos esses estudos nessa área, porque poderia ser uma área bem difusa, tentando conectar os dois domínios. E nós nos vimos com 94 artigos para análise se observando aqui, mas nós tivemos também um número grande que vocês vão perceber onde não havia disponibilidade dos artigos na sua totalidade. Terminamos com 46 estudos que estamos no processo de analisar. Em termos da distribuição geográfica desses estudos, pode-se ver que não é de se surpreender, onde temos o maior foco em termos da cultura e clima de segurança e higiene das mãos reunidos. Então, onde podem se ver que primariamente no norte global, mas mesmo no norte global estão bem concentrados nos Estados Unidos e Canadá. Isso pode ter algo a ver com a forma de onde é feito o trabalho técnico em termos do assunto do clima e da cultura de segurança. Nós temos estudos da Tailândia, Camboja, Brasil, Egito, Turquia, apesar de ser um número baixo para o grupo total de 46. E como uma comparação, temos apenas 3 do Reino Unido. Então, estamos interessados em saber o que esses contextos nacionais vão nos oferecer em termos de aprendizado, mas em termos o que podemos compartilhar agora das implicações, é que, claro, haverá limitações na transferência de aprendizado devido às diferentes culturas e sistemas de saúde, mas há um grande interesse, porque eu disse que havia muitos estudos que não estavam disponíveis na sua totalidade, mas há resumos e posters que mostram que há muita atividade nessa área e que estavam bem distribuídos globalmente. E temos alguns motivos porque a gente não tenha visto esses estudos. O outro aspecto que queremos observar é onde estão situados em termos de cuidado de emergência, que é onde está realmente a sua maioria, e apenas um em unidades de tratamento de longo prazo, e quando vemos que a maioria é de não em trabalho na região secundária e terciária. E a implicações é que queremos entender a jornada do paciente, ele transcende todos esses setores. Então, precisamos observar PCI, higiene das mãos e cuidado de segurança em todos os cenários e ambientes, porque é onde está o paciente. Em termos do design dos estudos, temos predominantemente observacionais não intervencionais, mas um bom grupo de 15 estudos de intervenção ou experimentais para serem observados, e são principalmente de não controle, um apenas de controle e de antes e depois. Os outros são com uma mista de qualitativos, métodos mistos e uma análise de literatura. Então, o que fazemos com estudos tão diversos a fazer uma análise de literatura e como avaliamos a qualidade? Então, nós já temos uma ferramenta
de experiências passadas com esse tipo de grupo de estudos, onde você tem um mix de qualitativo, quantitativo e estudos de controle. Como avaliamos a qualidade? Nós temos essa ferramenta iCroms, que pode dar suporte a todos esses estudos de acordo com essa matriz de decisão. Nós não vamos usar essa ferramenta para excluir estudos, mas simplesmente para passar para os nossos leitores que tipo de qualidade de estudos nós temos. Mas, no geral, existe grande qualidade em termos dos estudos qualitativos. Os estudos de intervenção reportam que a maior parte dos critérios, mas há critérios críticos que eles perderam, e um aprendizado para todos nós, em termos de não dizer exatamente por que a amostra foi selecionada. Nós entendemos que muitos desses estudos são experimentos naturais e a decisão é pragmática, mas se não estiver incluída a decisão e a justificativa no relatório, o estudo vai ter uma pontuação baixa. Então, nós que estamos pensando em iniciar estudos no nosso contexto, é ótimo, mas é preciso registrar quais são as limitações para vocês terem uma boa pontuação nessa ferramenta. Em termos de como capturar a cultura e o clima de segurança, dos nossos 46 estudos, essas são as diferentes ferramentas validadas que foram utilizadas, e muitas delas focam especialmente a autoavaliação de higiene das mãos, que é possível para avaliar o clima de segurança, mas esse é apenas alguns dos que estão disponíveis. E metade dos estudos utilizaram ferramentas validadas. Então, isso é uma lacuna, e há mais de 15 pesquisas e ferramentas publicadas e validadas para capturar o clima e a cultura de segurança. Muitos dos estudos usaram outras ferramentas que podem ajudar a melhorar o nosso aprendizado, mas nós podemos usar essas ferramentas. Então, vamos observar o que os estudos experimentais e de intervenção estão observando em termos de desfecho, porque estamos interessados na conexão entre os domínios de higiene das mãos, infecções hospitalares, qualidade de atendimento, experiência do paciente, experiência da equipe. Pode-se ver rapidamente que há alguma questão cruzada aí, mas a maior parte dos estudos fica dentro do seu próprio domínio. E o que nós não temos realmente é uma medição consolidada de clima e cultura de segurança nesses estudos, e a perspectiva dos pacientes também é uma grande lacuna. Então, vamos olhar rapidamente os estudos qualitativos. Podemos ver que esses são os objetivos do estudo. Temos análise de literatura, estudo de vários casos, estudos de casos únicos. Como se espera, estudos qualitativos são de exploração e entendimento, o que é crítico ao observar o assunto do clima e cultura de segurança. E, predominantemente, estão no norte global, temos um da Turquia incluído aí. Em termos de quem são os participantes, quem foi entrevistado, observado, quem estava nos grupos focais, vemos que temos uma gama grande, mas se olhar rapidamente, pode-se ver que não há pacientes aqui. Eu vejo que não há farmacêuticos também, e provavelmente há outras funções que não estão presentes. Rahila, você pode encerrar? Sim, eu sei que estamos um pouco atrasados, vou acelerar. Então, as conexões entre a cultura e o clima de segurança, o que podemos dizer dos achados qualitativos? Isso captura alguns dos temas que você pode conhecer, que nós vimos desde a esquerda da sua tela, de esquecer os lapsos inconscientes, até a direita são os lapsos conscientes, e pode ter a influência de pares, modelagem, ou dizer que há baixa confiança na base de evidências, mas essa área intermediária que é muito importante, porque o que nós descobrimos é que nós temos participantes falando de prioridades concorrentes, empatia e emergência comparado à higiene das mãos. E qual é a cultura que perpetua e que permite que isso seja uma prioridade concorrente? É aí que nós encontramos que isso leva à autoproteção, o uso de uvas, né, e além, mais do que a higiene das mãos para a proteção dos pacientes. Nós sabemos que a influência
de pares e de sêniors é importante. Então, vamos ver o que os médicos que dizem que eles gostariam, que eles valorizam o feedback e que, na verdade, pode reforçar a cultura de melhoria. E gerentes executivos e não clínicos podem dizer que eles disseram que eles querem observar e tentar pensar em medidas mais punitivas. E isso é algo a ser debatido. E também retirar a acreditação dos clínicos. Em termos da segurança psicológica, uma faceta importante da cultura de segurança, nós vimos que em países e contextos de alta distância de poder, talvez a equipe externa de PCI é mais benéfica em termos de trazer mudança comparado a uma equipe, a feedback entre pares. E eu vou passar agora rapidamente na tela, não preciso ler, mas quais são as pesquisas futuras que foram sugeridas pelos autores desses estudos. E o que eu quero falar particularmente é avaliar a eficácia da mudança, das intervenções de mudanças culturais. Então, não precisamos continuar a falar que a cultura é importante. Nós sabemos disso. Nós não precisamos de mais estudos para dizer que nós precisamos de estudos que podem começar a avaliar as intervenções que tragam a mudança cultural. Os próximos espaços, síntese, claro, avaliação do contexto de políticas, se a segurança dos pacientes é articulada nas políticas nacionais. Nós estamos buscando buscar PCI e higiene das mãos. Nós queremos olhar análises mais profundas também de liderança e teorias de liderança e identidade de liderança e trabalharmos também juntos com os resultados Delphi para consolidar qual é a agenda de pesquisa. Só lembrando rapidamente que esse é o tema da nossa campanha e, mais uma vez, obrigado por nos receberem. Obrigado, Benedetta. Obrigada, Rahila. É claro, quem assumiu agora é a Claire, e temos informações muito ricas. Esse é o futuro de PCI, e nós vamos lidar muito desses pontos. Nós vamos ter soluções para muitas das questões que estamos vindo também hoje nas nossas perguntas. Obrigada pela informação. Eu vou continuar aqui em nome da equipe e pedir para buscarmos a segunda enquete. Dessa vez, ela diz que a liderança visível encoraja a melhoria da higiene das mãos dentro do contexto de uma cultura de qualidade e segurança. Que exemplos tiveram uma influência positiva no seu contexto? Escolham, por favor, todas as respostas que se aplicam. Temos 5 respostas. Primeira é mensagens. Segunda, a identificação de defensores e modelos. Reuniões de town hall, focando em dados de higiene das mãos, ou um sistema que permita pacientes e equipe e representantes para falarem de suas preocupações, ou outros. Isso nos dá uma ideia da cultura que a gente acha que prevalece para permitir que podemos sustentar a higiene das mãos. Então, estamos muito interessados nas suas respostas. Só mais um momento. Ok, podemos parar, temos resultados bem interessantes. Bom, existe uma distribuição
meio igual de como as pessoas entendem que essas diferentes abordagens podem encorajar a melhoria de higiene das mãos como parte da cultura de segurança. Então, juntamente com os seus insights da apresentação da Rahila, vamos levar isso para pensar como podemos dar suporte às pessoas para fazerem essas coisas da melhor forma possível. Agora vamos passar, é uma parte muito interessante do nosso webinar, onde não podemos responder todas as perguntas, mas vamos pegar os últimos momentos para perguntar aos nossos painelistas para responder algumas perguntas que nós preparamos. Mas durante esse momento, pedimos que os participantes continuem a enviar suas perguntas na seção de perguntas e respostas. Já identificamos algumas perguntas ali, muito obrigado a todos, e eu vou tentar fazer algumas dessas perguntas no final. Coloque, por favor, o seu nome, de onde você é, para eu poder ler sua pergunta específica. Nós sabemos que valorizar a higiene das mãos é crítico, isso é parte de uma cultura. Se as pessoas dentro de uma organização de saúde não acreditarem que a higiene das mãos é eficiente, a oportunidade e motivação para mudar o comportamento provavelmente não existirá. Felizmente, temos muitos exemplos para compartilhar. Isso que queremos fazer com esse painel, passar pelo maior número possível de sugestões. Sabemos que há mais que podemos fazer, mas sabemos que há soluções reais, não apenas baseadas nas ferramentas de melhoria da OMS, mas também em exemplos que foram aplicados no mundo real. Nossos 5 panelistas de hoje são professor de DPT, que não precisa de introduções, e é um líder global em PCI e higiene das mãos, trabalhando de perto já há 2 décadas com a OMS e recentemente com a resposta de Covid da França com o presidente Macron. Ele é diretor do programa de PCI da Hospital Universitário de Genebra. Rahila também está lá conosco no painel. Também teremos Anne Thomas, que é consultora sênior e líder global para saneamento e higiene da Unicef, dando direcionamento estratégico e o oversight global de todos os engajamentos da Unicef nos setores de saneamento e higiene. Também conosco, Regina Kamoja, que trabalhou com a OMS já há muitos anos, é diretora executiva do Chain, da Uganda, e garante que a voz dos pacientes é ouvida para orientações, ferramentas, reuniões e é defensora da segurança dos pacientes. Joana Loran Blaze é enfermeira e oficial de controle de infecção em Dominica e que tem muita experiência em prevenção de infecções no Caribe. Damos as boas-vindas a todos. E primeiro eu gostaria de perguntar à Regina. Durante a pandemia de Covid-19, houve uma atenção aumentada à higiene das mãos. Você pode rapidamente descrever alguns dos sinais que você percebeu e que nos dizem que as unidades de saúde e os líderes das organizações valorizaram melhor a higiene das mãos e algo que tenha sido sustentado. O que você percebeu durante esse tempo, Regina? Obrigada. Realmente, a Covid mostrou que em todas as situações, algumas coisas funcionam. Eu lembro na nossa comunidade de higiene das mãos, mostrando às pessoas como fazer a higiene das mãos, muitas pessoas estavam rindo e dizendo: "Vocês estão realmente nos ensinando a lavar as mãos?" Mas durante a Covid, nós recebemos chamadas agradecendo o trabalho que fizemos. E que quando nós vamos a uma unidade de saúde agora, é evidente, desde o momento da entrada, a vigilância e a segurança está usando para garantir que você lava suas mãos antes de entrar na unidade. E as unidades de locais de lavagem das mãos estão em todos os lugares, na área clínica, no laboratório, na área de manutenção e todos os diferentes pontos na unidade. A vigilância de toda a equipe na unidade, os comitês de PCI são mais vigilantes do que nunca, trabalhando juntos para garantir
que os procedimentos estão sendo implementados. Pode-se ver toda uma mudança de mentalidade, mental e fisicamente, uma cultura que está sendo enraizada, e o que é realmente impressionante. Então eu quero comentar que o nosso ministro da Saúde, eh, liderou para garantir que os locais e o material de higiene das mãos foram enviados para as unidades, e essa liderança, a partir do ministério, veio até a liderança das unidades, e isso melhorou. E, além disso, as mensagens dessas unidades e também, as demonstrações nas cidades, dos momentos de higiene das mãos foram passados, estão evidentes nessas unidades. Mais uma vez eu quero comentar e agradecer a liderança do Ministério da Saúde. Obrigada. Regina, excelente. O que você disse foi a estratégia multimodal, são os 5 elementos que são necessários, mas a sua palavra-chave foi vigilância. De muitas formas, nós temos essa vigilância aumentada, o que é uma descrição excelente. Eu vou passar para a Joana agora. Joana, obrigada pela presença conosco. Eu queria pedir que você nos desse as suas palavras-chave que você acha que descrevem o que você observou como a qualidade, a cultura de qualidade, o clima de segurança e a experiência nas unidades de saúde. O que você acha que demonstra esse compromisso com a higiene das mãos e PCI? Obrigada, Joana. Obrigada, Claire. O que eu posso adicionar da experiência de estar no panorama de saúde, trabalhando no Caribe, particularmente em Dominica, eu vejo que a experiência, quando temos as pessoas-chave, a gestão sênior, quando eles dão o seu próprio compromisso à higiene das mãos, eu vejo que, no caso, a equipe também segue esse exemplo. Então, de 2012 a 2017, vimos que houve uma mudança na direção quanto à mudança sistemática, onde usamos nosso controle, nossa avaliação de controle de infecções e reconhecemos a equipe no nível nacional, quando temos uma cerimônia presidencial reconhecendo a excelência em higiene das mãos. Quando a gestão sênior consegue liderar nessa área, nós temos posters e com todo o compromisso de toda a equipe, em todos os níveis, se comprometendo que a unidade e trabalho em equipe traz essa mensagem, e também disponibilizar os produtos e todo o equipamento, isso tem uma influência grande na equipe. Excelente, Joana, muito obrigada. Acho que ouvimos mais uma vez o papel-chave da liderança, apesar de você ter reconhecido que a mudança sistemática e ter a infraestrutura é crítico, mas que a liderança precisa fazer isso acontecer. Rahila, você deve estar estamos passando para ouvir um pouco mais sobre o que falamos das análises de evidência. Se você tivesse que escolher uma prioridade que você gostaria de ver quanto à pesquisa, a agenda de pesquisa de higiene das mãos, quanto ao clima e cultura de segurança. Acho que você vai ser um pouco entediante, mas eu gostaria de voltar e dizer que as ferramentas existem para medir e capturar a cultura de segurança. Então, se as pessoas levassem isso adiante, observassem e verem se podem implementar, seria fantástico fazer um estudo de antes e depois, mas também medir a cultura de segurança antes e depois, seria o meu conselho. Muito obrigado. Essa implementação é chave, não apenas novas informações e novas pesquisas. A implementação sempre é a parte crítica. Muito obrigada. Anne, é um prazer dar as boas-vindas a você da Unicef. Prazer tê-la aqui. Já trabalhamos juntas por um tempo e eu aprendi tanto ouvindo de outros setores, através da Unicef e outros colegas. Então, mantendo esse tema da cultura e do clima, eu gostaria de ouvir sua experiência contra líderes e em vários contextos você tem essa experiência. Então, o que pode influenciar a cultura de melhoria de higiene das mãos? Falamos já de liderança, mas o que você viu que realmente fez uma diferença e o que funcionou em diferentes setores? Obrigada, Claire.
É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que, ecoando um pouco o que já foi dito, o que nós vemos é que é preciso de uma liderança forte por 2 motivos. Primeiro, para ter esse senso de urgência e ter a clareza da necessidade de higiene das mãos, mas segundo e muito importante é ter esse mandato claro de entregar esse serviço, porque nós reconhecemos que a aceleração transformadora necessária para ter a higiene das mãos, não apenas no contexto de saúde, mas também em locais de trabalho, escolas, locais de atendimento humanitário, precisam de líderes que estejam prontos a investir na capacidade, na governança e na inovação necessária para promover a higiene das mãos. Então, enquanto reconhecemos que a higiene das mãos é uma intervenção que salva vidas, a realidade é que em muitos países é um problema que pode ficar abandonado nas instituições, entre todos os diferentes ministérios de saúde, educação, indústria. E há 2 experiências que eu gostaria de compartilhar, que ilustram esse desafio de garantir a responsabilização e a implementação da higiene das mãos em vários contextos. O primeiro é da África do Sul, onde demos suporte em uma estratégia de higiene das mãos em 2015, e uma das principais prioridades dessa estratégia foram ajudar os vários ministérios a articularem os papéis e responsabilidades para o seu papel na higiene das mãos. E essa estratégia foi operacionalizada através de uma força de trabalho de várias agências, com atores de vários setores para assumir a responsabilidade e fazer um investimento. E foi muito importante quando veio a pandemia de Covid em 2020 e o país conseguiu rapidamente construir em cima dessa responsabilização institucional e ter uma resposta em larga escala para a pandemia. A segunda experiência vem da Indonésia, mais recentemente, onde o país conseguiu construir em cima de uma parceria público-privada para a higiene das mãos que já existia e galvanizou 13 diferentes ministérios representando vários setores diferentes para assinarem um compromisso que buscaria investimento em coisas como em escolas e em unidades de saúde para a lavagem das mãos. Eu acho que a liderança também precisa fazer com que a higiene das mãos seja um negócio de todos, fazer com que isso seja um mandato para que as pessoas realmente exercitem essa liderança para as informações e para a ação. Acho que por agora é isso. Excelentes exemplos e que trazem realmente a vida. Eu agradeço você ter mencionado muitas coisas, mas para mim as palavras-chave são ter um mandato e a colaboração. Eu concordo plenamente que isso fica às vezes perdido entre os ministérios e o Ministério da Saúde não são as únicas pessoas que devem abordar isso. Muito obrigada. Eu vou passar para Didier Petit, muito feliz tê-lo conosco nesse painel, que os dados que você tem. A minha pergunta específica, apesar de eu saber que você pode responder muitas, mas que iniciativas você viu que defendem a higiene das mãos pelo mundo, que você sente que tiveram um impacto na cultura, apesar de sabermos que seja uma abordagem multimodal? Como, por exemplo, ouvimos que as pessoas vestindo crachás e vendo pessoas que defendem. O que você acha do que você viu pelo mundo que realmente fez diferença? Muito obrigado, Claire. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. É uma boa pergunta. Nós vemos líderes, role model, usando objetos específicos para promover mudança, para fazer com que as pessoas sigam isso. O mais importante, quando a Rahila disse antes, nós precisamos garantir que as pessoas estão fazendo isso. Não é só estar num pôster e amanhã eu já não estou mais limpando minhas mãos quando eu vou nas enfermarias. Aí não há credibilidade. Então, é melhor fazer que seja simples, mas que seja real. E o que eu diria que é o que é mais importante. É como fazer propaganda de um hospital onde as pessoas não fumam e as pessoas me virem fumando quando eu estou no meu carro, por exemplo.
não seja possível fazer uma mudança significativa com esse comportamento. Sim, nós vimos exemplos muito bons, mas nós precisamos garantir que esses exemplos sejam reais e não sejam falsos. Eu acho que esse é o primeiro problema a resolver. E também, como a Anne nos disse, a higiene das mãos é para todos, é responsabilidade de todos nas instituições. Então, ser um exemplo, ser um defensor, você pode ser como uma pessoa da manutenção ou como CEO do hospital, como o paciente, a associação mais importante de pacientes ou todos trabalhando na instituição. Então, eu acho que a cultura de segurança não está ligada tanto a essas ferramentas, e essas ferramentas são úteis para realmente fazer com que a cultura de segurança seja visível na instituição. Deve ser uma ação dupla, os posters, se você quiser, e as ações. Então, tentar fazer com que isso coincida, porque essa é a parte mais importante que provavelmente precisa ser dita. Há muitos outros exemplos que eu poderia dar. Quando eu ouvi a Johanna falando um pouco antes, eu já conheci muitos médicos e enfermeiras que reclamam sobre os dispensers de álcool estarem sempre vazios e não sabiam para quem reclamar, que estavam vazios. Eu digo, bom, vocês estão prontos para falar? Sim, estamos prontos para falar, mas nós não sabemos onde, como e se é apropriado. Então, a cultura de segurança para aí, porque você pode ter todos os instrumentos que você quiser, toda a teoria que você quiser, mas se quando eu chego à beira do leito e o meu dispenser de álcool está vazio, seja lá quem eu for como defensor, a não ser que eu tenha o meu álcoolzinho aqui no meu bolso comigo, o que é raro ainda hoje, como eu posso fazer? Então, eu estava interessado, Johanna, de saber de você se você tem exemplos concretos da cultura institucional de segurança implementada de uma forma simples na sua instituição, para que as pessoas possam ouvir de você. Obrigado. Johanna, seu microfone está desligado. Perdão. Obrigado. Eu posso atestar o que você está dizendo, porque na nossa instituição tínhamos que trabalhar com os funcionários, trabalhadores de saúde, para mudar sua mentalidade e realmente usar o álcool em vez de apenas lavar as mãos. Então, temos pessoas que digam, eu prefiro lavar minha mão com água e sabão. Então, tínhamos que garantir que nós íamos colocar os dispensers de álcool em lugares estratégicos para que eles pudessem lavar a mão no momento ok. Então, nós temos que coletar dados baseados em evidências para ver como podemos melhorar essa higiene. E porque, por exemplo, nós estamos movendo para um novo hospital, então, algumas das áreas nós mudamos, então, o material de higiene das mãos era o mesmo, não houve aumento devido à mudança de infraestrutura. E nós tivemos que garantir que a qualidade, o departamento de qualidade intervisse e analisasse o que estava acontecendo, e algumas das análises de causa raiz foram devido ao aumento que precisamos de produtos e também das reclamações que tivemos, dizíamos devolver formas que as pessoas poderiam documentar as suas queixas de incidentes, de falta de dispensers quebrados ou a falta de reabastecimento. Temos que fazer um checklist para capturar se temos 10 dispensers, se 5 não estavam funcionando, o pessoal da manutenção tinha que vir reabastecer. Então, conseguimos implementar tudo isso. Nós sabemos que também tínhamos os enfermeiros de controle de infecção, mas aqui nós vimos também a pessoa de controle de qualidade
e qualidade de controle de infecção. Então, nós temos pessoas, mentores e defensores aí dessa área que estão trabalhando com a equipe diariamente para melhorar a sua higiene. E o que nós vimos, mesmo para as instituições da nossa nova instituição, quando eu fiz uma avaliação da fase da construção, eu vi que já faltavam algumas dos locais de higiene das mãos nas salas dos pacientes. Então, tínhamos que envolver o engenheiro, o CEO, para refazer o projeto, para garantir que as pias estavam nos corredores, para que para todo leito houvesse uma estação de lavagem de mãos. Então, também trabalhar realmente com a equipe e fazer isso raramente. Então, gostaria de agradecer o meu CEO, o Ministério da Saúde, a Autoridade de Saúde e toda a equipe, porque o trabalho em equipe foi muito importante. Muito obrigada. Eu acho que a Johanna deu uma ilustração muito boa do que é a cultura da segurança, porque uma vez que você entra numa instituição e você tem dispensers de álcool e você tenta usá-los e eles estão ou quebrados ou vazios, parece estúpido, mas o fato de que toda a instituição tem que garantir que todas as vezes que eu gostaria de usá-los, que eles estejam prontos para uso. Isso é chave. Não está vindo da teoria do ar, vem da realidade do atendimento do paciente à beira do leito. Esse é o meu comentário. Muito obrigada, Johanna. Obrigado a vocês, realmente trouxe vida a isso. Então, Didier, não para roubar o slogan, nós temos os próximos, e a Joana mencionou, e como você disse, unir para a segurança e limpar e lavar as mãos. Então, todos os exemplos falaram da importância de ter todos unidos. Então, agora, eu gostaria nós temos mais uns 5 minutos, então vou passar para nosso anfitrião. Então, rapidamente, gostaria de agradecer a todos os nossos intérpretes, vão ficar conosco pelos próximos 5 minutos, então vamos fazer mais algumas perguntas. E, Benedetta, gostaria de trazê-la. Houve várias perguntas sobre monitoramento e adesão à higiene das mãos. Eu sei que não é o foco do webinar de hoje quanto à cultura, é apenas uma parte disso. Mas, dado o que a equipe vem estudando recentemente, por que você acha que as unidades de saúde ainda não estão aderindo, quando nós sabemos que no passado a higiene das mãos é a base? E essa é uma pergunta que veio de Exatul Sar no início do webinar. Obrigada, Benedita. Obrigada, Claire. E obrigada às pessoas a pessoa que fez a pergunta. Então, rapidamente, eu vou dar a minha opinião, mas eu tenho certeza que todos os panelistas tenham talvez sua visão, especialmente aqueles que trabalham em hospitais. Eu acho que deve haver algumas razões. Primeiramente, o monitoramento da adesão com a higiene das mãos e outras intervenções. Isso leva tempo, leva bastante tempo e requer também expertise. Não é sempre fácil, mas também eu acho que há uma evidência emergente de que também há sistemas automáticos que são eficientes e que podem ser usados. O outro motivo, eu acho que provavelmente nós, como pessoas que promovem melhoria de higiene das mãos de PCI, nós precisamos explicar e mostrar que o monitoramento é algo que realmente ajuda as ações. Poder mostrar que nós estamos coletando dados e compartilhá-los, e compartilhar não apenas as práticas ruins e as lacunas, mas também a excelência, e usar esses dados para motivar as pessoas, claro, para destacar as lacunas, mas também para destacar o progresso e as conquistas. No geral, eu acho que a pergunta pode ser também
por que a melhoria da higiene das mãos ainda é necessária. Eu acho que há muitos motivos que todos nós sabemos que dificultam a melhoria da higiene das mãos, ou seja, por falta de material, ou porque não são colocados nos lugares corretos, ou porque as pessoas não estão motivadas, porque ganham pouco, ou porque estão passando por muita pressão, como aconteceu durante a Covid. Há muitos motivos, porque às vezes é difícil aumentar a adesão à higiene das mãos. Mas eu também acho que, da mesma forma, a evidência emergente agora em muitas publicações, incluindo análises sistemáticas e análises de muitas experiências mundialmente, que a equipe do professor Pittet também disponibilizou, incluindo o artigo importante publicado o ano passado, e também a OMS disponibilizou, que demonstra que há muitas experiências positivas em conseguir esse progresso. Então, esses são componentes, como sempre, de um quadro multifacetado. Então, eu espero que eu tenha respondido um pouco, é uma pergunta complexa. Certamente, Benedita, muitas perguntas quanto ao monitoramento da adesão. Continua sendo um desafio e nós sabemos que também é multifacetado e multimodal. Eu sei que só temos 3 minutos até o nosso horário. Eu gostaria de perguntar a todo o painel para nos dar uma palavra para o dia o de hoje, o Dia Mundial da Higiene das Mãos, uma palavra de como devemos seguir com a higiene das mãos. Eu vou continuar com a Rahila. Uma palavra, cultura. Obrigada. Joana? Você está muda? Segurança. Regina? Regina nos ouve? Sustentabilidade. Obrigada. Responsabilização. Didi, eu vou dizer, vamos nos unir para a segurança. Muito obrigado, Benedetta, e agradeço a todas, aos panelistas. Como parte da equipe do PCI da OMS, foi um prazer estar com vocês. Benedetta, com você. Minha palavra é liderança, e por isso eu estou passando para o diretor do Departamento Integrado de Serviços, onde a unidade de IPCI está, no sede da OMS, que realmente é o real líder, Dr. Rudy Eggers, para os comentários finais desse webinar. Obrigado. Obrigado, Benedetta, obrigado a todos, nossos palestrantes, participantes do todo o mundo. Que sessão fantástica, eu acho que temos mais de 600 participantes ouvindo de todo o mundo, desde o Peru até o Oriente, no mundo inteiro, é realmente fantástico. Obrigado também por termos nos unido por parte do seu compromisso contínuo para melhorar uma das principais estratégias da prevenção e controle de infecções, a higiene das mãos. Tivemos realmente uma sessão muito inspiradora, com muitas questões relacionadas à qualidade e ao clima de segurança que dá suporte à higiene das mãos, tanto da perspectiva institucional, e um mecanismo que vem do líder para o restante da organização, com alocação de recursos e atingimento de metas, mas também no nível individual. Precisamos valorizar essas práticas e as iniciativas, refletindo um compromisso para qualidade e segurança. Ouvimos da Benedetta, da afirmação da necessidade para continuar esse trabalho e explorar formas de continuar a melhorar a prevenção e controle de infecções. O tópico de higiene das mãos foi reconhecido nos últimos 2 anos da Covid, da resposta à Covid, como a mudança comportamental mais importante que cada indivíduo no mundo pode fazer
para prevenir a pandemia. O relatório também fala claramente os benefícios econômicos que essas intervenções básicas têm, que são essenciais para se manterem centrais na nossa higiene central em nossa agenda. Thomas from WASH UNICEF, and then Prof. Didier from the University Hospital here in Geneva. Thank you for your participation and your very clear messages. I think the one take-home message, one of the many take-home messages, but the one very clear take-home message of this session was that it really is insufficient to talk about hand hygiene. We need to do hand hygiene, to paraphrase Prof. Didier. With renewed energy, I think we can go back to our organizations and put into practice some of the shared examples today to continue to build an environment in which hand hygiene improvement is placed at a very high priority at all levels, sending a message that patients and health workers are valued and cared for. Finally, let me thank also the WHO IPC team under Benedetta's leadership for their tremendous work in bringing together this webinar, and to ECHO for their technical and connectivity support. Thank you everybody for taking part. Benedetta, the final word to you. Thank you. Thank you, Rudy, and everyone, really, from all of us. And let's go back to our life and to hopefully saving lives, thanks to hand hygiene, while being united around the world, around IPC and hand hygiene. So many thanks to all of you for participating and for the work you do every day in your working and personal life. See you at the next occasion, and continue to celebrate today. Thank you very much. Thank you, Rudy, and thank you everyone who participated. Bye-bye. Bye.